Senhor Jesus, eis aqui o teu filho, o teu servo. Sabemos bem e cremos, Senhor Deus, que a tua palavra já foi colocada em teu coração e que o Senhor possa, Senhor Deus, nesta manhã usá-lo como vaso, Senhor Deus, nas mãos do oleiro. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, para sermos ministrados nesta manhã. Usa o teu filho, Senhor Deus, e o abençoa em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Amém? Obrigado. Pode se sentar, em nome de Jesus. Eu posso dizer que eu estou muito feliz em estar aqui no nosso 57º Comep. É uma alegria para mim, que venho participando desde o 38º. Então tem alguns dias que eu tenho passado por aqui. É um prazer voltar e retornar a esse púlpito. A última vez que aqui estive não foi no Comep, foi apresentando um monólogo numa reunião de obreiros há muito tempo atrás. Na ocasião foi até bem interessante que eu apresentei em parte daquela galeria ali, quase me precipitando daquele parapeito. O monólogo chamava-se Edmundo. O pastor Clarimundo estava na ocasião. Esse monólogo foi recomendado pelo meu pastor, o pastor Adilson, que muito nos tem incentivado, e foi muito interessante. Tem uma lembrança muito gostosa sobre esse dia. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. O Comep é um evento muito especial para a nossa igreja, para a igreja brasileira e também para o nosso coração. Quero agradecer a presença da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos e demais intercessores que compareceram, e é uma alegria poder contar com o apoio de todos vocês. Amém? Vamos à palavra em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. Ontem nós fomos ministrados por duas palavras. Amém. Ontem nós fomos ministrados por duas palavras. A tônica da ministração da Alexandra Abrantes estava relacionada à liberdade do Espírito Santo em fazer o que Ele quer fazer. Já a palavra ministrada pelo Rodolfo estava ancorada na declaração de que é chamado para a liderança aquele que tem contato com o Senhor. Eu, particularmente, gostaria de manter uma abordagem mais tradicional nessa manhã, me atendo ao tema, que em si é um tema muito interessante, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, a equipe do Comep, mais uma vez, foi muito feliz em sua escolha. E eu quero falar sobre recomeçar, sobre recomeço. Amém? João capítulo 21, versículo 15 até o 17. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Amém? Eu gostaria de ter mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, acreditando, Senhor, no potencial daquilo que ela pode fazer nas nossas vidas, através da aplicação do Teu Santo Espírito. Nós entendemos que a Tua Palavra ela é divinamente inspirada, nela contém todos os conselhos e direção para a nossa alma. Nela há tudo aquilo de que precisamos para viver seguramente na Tua presença. Nela também há indicações claras de que a vida no Senhor também é vida de recomeço. Que o Senhor venha ministrar essa palavra no nosso coração nessa manhã. Que a Sua palavra, de algum modo, ela venha nos exortar, nos encorajar, nos animar, nos edificar na Tua santa e doce presença. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui enquanto igreja fortalecidos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Toda a vida fora do jardim é feita de recomeçar. E se ilude quem não valoriza o recomeço ou não se prepara para essa realidade. Tanto que basta olharmos com sinceridade ao nosso redor e chegaremos logo a essa conclusão. O formato do dia, desde o Gênesis, com essa separação de dia e noite, silenciosamente tem declarado que nós ainda não estamos prontos para aquele dia que será para sempre, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Por enquanto, a nossa vida não está pronta a ser vivida sem o limite do tempo, da dor, do choro, da alegria e de tudo que é passageiro. Mas muito menos ainda, nossa vida está pronta para ser vivida distante do recomeço. Entender o valor de recomeçar é uma necessidade inadiável, assim como saber que recomeços nem sempre são precedidos de falhas ou fraquezas. Isso é tanto verdade num mundo como o nosso, assolado por pandemias, por guerras, assim como é verdade no cerne do viver com Cristo. Eu não sei você, mas eu não consigo sequer imaginar como seria a igreja se o Deus Trino não fosse um Deus de recomeços. Por exemplo, como seria a história do apóstolo Paulo? Por inúmeras vezes o grande apóstolo precisou recomeçar. Depois de um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, o perseguidor da igreja se tornou mestre e mártir da igreja que perseguia. O grande conhecedor da lei precisou voltar à sala de aula, sendo ensinado por 3 anos diretamente por Jesus no deserto da Arábia. Gálatas capítulo 1, versículo 17 a 18. Depois dessa masterclass, ele subiu para Jerusalém com claras intenções de assumir o bispado dessa grande região. E foi lá que mais uma vez ele teve que aprender a recomeçar. Lá suas intenções foram golpeadas, profundamente golpeadas pela realidade dura que às vezes nos apresenta o ministério. E lá ele teve que entrar para uma nova escola, a escola da humilhação, a escola da submissão ao Santo Espírito. Sendo conduzido para a sua cidade natal, ficou lá por mais de 10 anos, esquecido pela igreja, até que o Espírito Santo manda que Barnabé vá buscar o apóstolo. É apenas depois desses recomeços, que não se limita aos fatos que eu narrei, que é cravada na história o legado do grande apóstolo aos gentios. João Marcos, outro que precisou aprender a recomeçar, que após a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, foi desqualificado pelo apóstolo para seguir com eles em sua segunda viagem. Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, nos diz que o desentendimento de Paulo e Barnabé foi tão sério, que a partir dali,
o apóstolo Paulo seguiu com Silas e Barnabé preferiu seguir com seu primo João Marcos. Diferente de Paulo, para avançar é necessário fazer alguns complementos acerca da pessoa de João Marcos e o resultado prático do seu recomeço. Após esse episódio, ele é discipulado pelo seu primo José, um homem de Chipre tão cheio do Espírito Santo que o apelidaram de Barnabé, filho da consolação. Atos capítulo 4, versículo 36. Curiosamente, essa é uma das atribuições do Espírito Santo. Consolador, conselheiro. O resultado desse discipulado foi tão encorajador, mas tão encorajador, que vale a pena compartilhar com a igreja nessa manhã. Após a terceira viagem missionária de Paulo, o apóstolo se refere a João Marcos como uma consolação para ele. Colossenses 4, versículo 10 a 11. Na carta de Filemão, no versículo 24, ele juntamente com Lucas é tido como um de seus cooperadores. E finalmente em 2 Timóteo 4,11, Paulo manda que Timóteo, quando fosse visitá-lo na prisão, levasse também João Marcos, porque aquele moço agora lhe seria muito útil. Se parássemos por aqui com toda certeza, já seria um baita testemunho para o meu e para o seu coração. Mas ainda tem aquilo que para mim é a cereja do bolo. João Marcos também é responsável pela escrita do primeiro evangelho. Aí se dá a primazia marcana. João Marcos teve essa escrita possibilitada justamente pela sua grande proximidade com os apóstolos, sobretudo Pedro. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele é chamado carinhosamente pelo apóstolo de meu amado filho. E é curiosamente também no Evangelho de Marcos que nós encontramos o versículo que é o núcleo dessa reflexão que fazemos nessa manhã. Marcos capítulo 16, versículo 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. O contexto desse versículo se dá naquela manhã de domingo, a manhã da ressurreição. As mulheres que seguiam Jesus, elas foram até o túmulo com intenções de prestar-lhe uma de suas últimas homenagens. E quando elas chegam lá, elas se surpreendem que a pedra que tampava, que fechava o túmulo de Jesus, essa pedra havia sido removida. E quando adentram naquela tumba, naquela cripta, eles percebem que o corpo de Jesus ali não mais estava. E se surpreendem mais uma vez, porque lá havia um anjo com um recado muito claro aos discípulos, sobretudo com um recado especial a Pedro. É interessante que Jesus ele tem um cuidado muito especial sobre a vida de Pedro. E ele faz questão de separá-lo do grupo dos discípulos. Não é uma separação que Jesus mesmo o fez, pelo contrário. Era uma separação que Pedro, com toda certeza, já encarnava na sua vida. Pedro já não se sentia mais um discípulo. Pedro, com toda certeza, se considerava aqui um desertor. O que de fato aconteceu? Mas o recado de Jesus é que eles vão para a Galiléia e lá o encontram. Sob a ordem de Jesus, Pedro e os discípulos partiram de Jerusalém rumo à Galiléia. Era uma marcha de cerca de 100 quilômetros. O reverendo Hernandes Dias Lopes traz cores muito vivas a essa caminhada ao sugerir que, com possibilidade, Pedro, a cada passo que dava, tinha a culpa, o medo e a insegurança a apunhalar a sua consciência. Afinal de contas, as palavras, as feições que registrou naquela noite em que traiu Jesus ainda estavam muito vivas em sua mente. É provável que ele tenha sido visitado a cada passo que dava. Ele tenha se lembrado e revisitado cada atitude
que teve desde o momento em que jurou fidelidade ao Senhor. E como todos nós sabemos, ele não o cumpriu. Até o momento em que ele recebeu esse recado de Jesus por parte das mulheres. Enfim, sentimentos de autocomiseração, culpa e juízo próprio eram remoídos e iam se acumulando em seu coração. Uma mistura fina de tristeza e ansiedade. Afinal, como será esse encontro na Galileia? Como estará a afeição de Jesus? Que palavras ele tem a me dizer? Provavelmente eram pensamentos que povoavam a mente e o coração de Pedro naqueles dias. Será que Jesus se lembrará de cada palavra que eu proferi ao negá-lo? Será que ele vai me perguntar onde eu estava quando cuspiram nele e o espancaram? Onde eu estava enquanto ele injustamente foi condenado diante do Sinédrio e depois diante de Pilatos? Onde eu estava quando o outro Simão precisou ajudar Jesus a carregar a sua cruz? Ou onde eu estava quando ele deu o seu último suspiro? Tudo isso bem que poderia estar passando pela sua mente, porque guardadas as proporções, isso passa em muitas as mentes daqueles que por uma razão ou outra, em algum momento de sua história, traíram o Senhor. Mas chegando a Galileia, onde está Jesus? Será que ele não vem? Será que as mulheres se equivocaram? Versículo 3: Pois bem, disse Pedro, vou pescar. Talvez como quem diga, não tem mais jeito para mim. É melhor eu voltar para a minha velha vida. E como líder que era, Pedro levou consigo outros discípulos. O resultado não poderia ser diferente. A pesca naquela noite foi um fracasso. Mas ao amanhecer, né, Pedro? Eles de longe, ouviram uma voz que não somente acolhe, mas direciona. Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam os discípulos. Então lancem a rede no lado direito e vocês encontrarão. E eles o fizeram, e como poderia ser diferente? Como poderia dar errado? Eles o fizeram sob a ordem daquele que conhece até as profundezas do mar e cada peixe que nele há. Versículo 7. É o Senhor, disse João. É o Senhor, Pedro. Como quem disse, acabou a espera. Ele veio, Pedro. E Pedro se lança na água e vai ao seu encontro. Ele não sabe o que vai acontecer, mas não consegue adiar mais a situação. Ao chegar na praia, ele percebe que Jesus preparou o cenário e a ocasião para restaurar-lhe e prover-lhe um recomeço. Alguns estudiosos dizem que somente em 2 passagens, em 2 trechos no Novo Testamento, nós temos essa informação do brasileiro. A primeira delas é justamente na noite em que Jesus foi preso, e que diante de muitas testemunhas, Pedro negou Jesus 3 vezes, até que cantasse o galo. A segunda é justamente essa em que Jesus preparou para lhe restaurar. Mas diferente daquela primeira, com toda certeza ele não conseguia ver aqueles vultos que com probabilidade eram estampados, promovidos pela luz da fogueira nas paredes do Sinédrio. E à frente desses vultos estava ali o seu Senhor, aquele por quem ele jurou um amor eterno, um amor que mesmo lhe custasse a vida. Ali, diferentemente desse dia, ele não encontra um Jesus abatido. Ele não encontra um Jesus como uma ovelha muda,
preparada para o sacrifício. Ali ele encontra um Jesus, sim, ainda como um cordeiro, mas com uma aparência daquele que teve a morte, sim, mas ali ele encontra o Cristo ressurreto. Ali ele encontra o Cristo que venceu. Ali ele não encontra o Senhor frágil, preso por homens, cuspido, que apanhou e apanhou com severidade, com desonestidade, com covardia. Ali ele se encontra com o Senhor ressurreto, que é dono de toda a situação. E o Cristo ressurreto, ele prepara todo um cenário, pronto a promover um recomeço na vida de Pedro. E a minha oração, desde já, é que o Senhor já esteja preparando esse cenário sobre a sua vida. A minha oração é que, em nome de Cristo Jesus, o seu Espírito esteja promovendo, através das circunstâncias, a ocasião e a oportunidade, para que você também tenha o privilégio de recomeçar diante dele. Na praia onde estava Jesus, seguindo, havia também ali uma mesa preparada. Jesus o chama para a comunhão, para o partir do pão, para estar à mesa. Eu imagino que aquela refeição foi uma refeição que se teve em silêncio. Até porque, até aquela altura, embora todos soubessem que era Jesus, ninguém se atrevia a perguntar se era realmente ele. E logo após essa reunião que foi tida em silêncio, Jesus, de forma didática e terapêutica, irrompe com o silêncio e por 3 vezes indaga a Pedro sobre o seu amor por ele. Disse Jesus: Pedro, você me agapas mais do que estes? Em outras palavras, Pedro, você ainda é capaz de dizer que mesmo que todos me deixem, você não me deixará? Disse Pedro: sim, Senhor, sabes que eu te filo. Parafraseando novamente: Senhor, o ágape, que é esse amor com que o Senhor ama, não, mas com esse amor dentro das possibilidades humanas, sim, eu te amo. Disse Jesus, depois da resposta de Pedro: apacente, ou em outras versões, cuide, ou ainda alimente minhas ovelhas. Deixe-me abrir um pequeno parênteses aqui. Só se consegue exercitar o amor de Deus cuidando do seu povo. Irmãos, talvez você não tenha noção do trabalho que se dá em estar à frente de um povo. Você talvez não tenha noção. Mas uma coisa é certa: nenhum pastor consegue cuidar devidamente do seu povo sem estar investido desse amor de Deus. Não é possível cuidar das ovelhas do Senhor distante desse amor. E é a este amor que em todo o tempo o Senhor quer levar Pedro. Porque logo que ele responde a resposta que vem a seguir: então cuide das minhas ovelhas. Só experimenta esse amor de Deus quem de fato aprendeu e entendeu com todas as suas forças que não se experimenta o amor de Deus até que pelo menos alguém na sua vida esteja em maior grau de importância que você mesmo. Mas voltando a Pedro, Jesus repete esse questionamento por mais 2 vezes, expondo e limpando em definitiva a ferida do coração do apóstolo. A bem da verdade, há algumas possibilidades de interpretação para esse texto. Mas uma que me soa mais interessante é a seguinte: no contexto judaico, o numeral 3 traz consigo uma ideia de completude, de plenitude. Logo nós poderíamos inferir que as 3 vezes que Pedro
nega o Senhor Jesus antes do cantar do galo, elas simplesmente falam da incapacidade do homem em se manter fiel diante das circunstâncias, sem a dependência do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Outra coisa que podemos inferir, que essa cena se dá justamente na terceira vez em que o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos uma vez ressurreto, levando-nos à compreensão que com probabilidade se refere aqui à completude da sua revelação e sobretudo sobre a sua morte sobre a cruz do Calvário. E assim, o que nos levaria a crer que as 3 vezes com que o Senhor Jesus indaga Pedro, Ele está ali promovendo completa e definitiva restauração ao coração de Pedro, lavando de uma vez por todas as suas feridas. E não somente isso, preparando-o para o comissionamento. Em outras palavras, e guarde isso no seu coração em nome de Jesus, lugar de gente restaurada é cuidando das ovelhas do Senhor. Muitas outras possibilidades poderíamos deduzir e extrair desse texto que é muito rico, mas eu gostaria agora de me ater a algumas lições práticas que ainda podemos tirar sobre a vida de Pedro e sobretudo sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Que lições ainda podemos aprender com Pedro sobre recomeçar? Recomeçar custa caro, mas o não recomeço espiritualmente é impagável. Impagável. De novo, se tem alguém ainda que está com receio de recomeçar, grave isso no seu coração. Recomeçar custa caro, sim, mas não recomeçar é espiritualmente impagável. Portanto, recomece. Se ponha a recomeçar sob a ordem do Senhor, em nome de Jesus. Recomeçar é por vezes vergonhoso. Sim, sim. Pode expor diante de Deus e das pessoas tanto o nosso melhor como o nosso pior. Recomeçar exige abrir mão de certas posições. Mas, pastor, recomeçar realmente vale a pena? Se pautado na palavra, sim. Se for na dependência do Espírito Santo, sim. Se for na comunhão da igreja, 1000 vezes, sim. E eu digo isso por experiência própria. Por experiência própria. Quando na minha juventude, diferente do pastor Tiago Bandeira, que é meu contemporâneo, pastor Tiago Bandeira era um jovem aplicado, disciplinado, constante. Eu não. Eu era um jovem inconstante e indisciplinado. Eu tenho certeza que por vezes, pastor Tiago, muitas vezes alguém perguntou a respeito do Hugo. Cadê o Hugo? E alguém com toda certeza respondia: você sabe, está no mundo de novo. Não é isso? É isso mesmo. Por isso eu mais do que ninguém posso te dizer, meu irmão, não existiria pastor Hugo sem recomeçar. Não existiria. Não existiria nada do que o Senhor tem feito até hoje a favor da minha vida e por meio dela, se não fosse por meio do valor de recomeçar. Não existiria. E eu digo isso com muita certeza. Muito.
Por isso, se tem algo que eu posso te aconselhar nessa manhã, é que recomeçar vale a pena sim. Vale a pena sim. Mas só vale a pena sob o chão firme da palavra do Senhor. Só vale a pena debaixo da submissão constante ao Senhor Deus e Espírito Santo. E só vale a pena na comunhão da igreja do Senhor. Não existe recomeço que se sustente na vida e nem na eternidade, abrindo mão dessas três coisas. Não existe. Por isso, meu irmão, eu te digo, vale a pena o recomeço, pois toda vida fora do jardim é feita de recomeçar. Caminhando para a conclusão, eu gostaria mais uma vez de declarar que não há linearidade na vida cristã. Não há. Não há. Quando nos rendemos a Cristo, não entramos numa linha reta que culmina na eternidade. Não. Pelo contrário. Nós passamos por muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Não é isso, pastor Clarimundo César? E é por isso que dentre todas as literaturas disponíveis, a que talvez represente com maior exatidão a caminhada cristã, para mim, é o Peregrino de John Bunyan. É maravilhoso como ele conta do resgate de cristão, seu personagem principal, da cidade da destruição. Resgate esse executado pelo evangelista. E veja como ele descreve as etapas e as muitas fases dessa peregrinação. Em seu primeiro obstáculo, cristão passa pelo pântano do desânimo. E quem nunca esteve lá? Quem nunca esteve lá? Depois de enfrentar as armadilhas, ele finalmente entra pela porta estreita. Você se lembra o quanto teve que deixar para trás para entrar nessa porta estreita? E digo mais, quem ainda não deixou tudo para trás, ainda não conheceu e não entrou pela porta estreita. Depois disso, o cristão finalmente encontra a cruz e livra-se de seu fardo. Cristão passa pelo desfiladeiro da dificuldade, pelo vale da humilhação, pelas aflições do vale da sombra da morte. Ele encontra falsos mestres no caminho. E meu povo, como esse contexto de redes sociais tem colocado esses homens em evidência? Infelizmente. O cristão ainda conhece a tal da feira das vaidades, assim como uma tal de igreja de Corinto, que conseguia se vangloriar desde seus líderes, se Paulo, se Apolo, até mesmo da presença do Espírito Santo no meio deles. 1 Coríntios capítulo 1. Cristão tem que lidar com o gigante desespero. E quantas vezes, diante desse gigante, a gente não desiste? Mas pior que o desespero, ele se encanta com as montanhas aprazíveis. Sim, pior que ser tomado de assalto pelo desespero, é se dizer cristão e ter uma esperança que se consuma apenas nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Aqueles que têm a sua esperança em Cristo apenas para este mundo, são os mais infelizes das criaturas. Mas finalmente, cristão chega no lugar mais bonito, mais sublime que alguém poderia chegar, na cidade celestial. Diante de sua beleza e grandeza, o rio da morte pelo qual ele tem que passar, pelo qual ele tem que atravessar para lá chegar,
parece que todo o preço a pagar, inclusive a morte, se apequenam e parecem tão baixos diante da sublimidade de estar com o Senhor eternamente. Assim eu finalizo essa mensagem com o seguinte apelo: recomece, e recomece quantas vezes for necessário, mas ante qualquer pretexto, se permita viver fora do caminho que te conduz à eternidade. Até porque a primeira porta que se abre para os céus é a porta do recomeço no Filho. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Como eu mencionei na nossa reflexão, recomeçar nem sempre é precedido de erros ou de reconhecimento de falhas de qualquer natureza. Recomeçar, às vezes, simplesmente faz parte das circunstâncias que nos cercam. Às vezes, nós não temos outra escolha. Mas recomeçar é preciso. Por isso, em nome de Jesus, você, continue todo mundo com os olhos fechados, eu te peço. Se você precisa ser encorajado a recomeçar na comunhão com o Senhor, a recomeçar no ministério que um dia você simplesmente abriu mão pelas dificuldades que se colocaram diante de você, a recomeçar às vezes por pecados que você infelizmente não tratou, e esses pecados acabaram te derrubando, te afastando do caminho do Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã você receba o fortalecimento do Espírito Santo e a sua direção para recomeçar. E que esse recomeço seja um caminho definitivo, que te conduza ao centro da vontade de Deus, de onde você jamais saia, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas aqui que precisam aprender a recomeçar. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam, ó Deus, se submeter ao processo do recomeço no Senhor. Eu tenho plena convicção que há pessoas aqui que estão deixando de experimentar coisas maravilhosas na Tua presença, porque não se sentem dignas de estar na Tua presença, que não compreendem do Seu rico amor e do Seu poderoso e ardente desejo de refazê-las na Sua presença. Oh Deus, por isso em nome de Jesus eu te peço, visita esses corações nessa manhã, Senhor, que eles tenham a oportunidade de recomeçar, que eles tenham a oportunidade de reconhecer que o Senhor é um Deus de recomeços. É o que a cruz do Calvário está constantemente gritando na eternidade. Deus é um Deus de recomeço, portanto venham, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham ao Senhor, venham à cruz, se satisfaçam em Deus, e abram mão desse fardo pesado da culpa, desse medo e insegurança que te limita, mas em nome de Jesus, se permita reconhecer que é do Senhor o recomeçar, que o Senhor tem forças suficientes para nos conduzir ao recomeço. Sim, Espírito Santo, crava isso em cada coração, crava isso em cada mente, que o Senhor, é do Senhor o recomeço, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la.
Sopra isso, Espírito Santo, nas nossas vidas. Sopra isso no nosso coração, Pai. E que a gente não saia daqui, Espírito Santo, sem reconhecer que a vida no Senhor é feita de recomeçar. Amém e amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.